O valor da alegria, digna de ser chamada deste nome, é desconhecido ainda pelos homens. É o melhor medicamento para todas as enfermidades, é a melhor companheira dos sofredores, é uma grande solução para todos os problemas, pois ela aciona recursos onde quer que seja, para tudo que nos possa ser útil, até mesmo em dimensões espirituais que não percebemos. Não podemos implorar ninguém com os dignos ideais se não harmonizarmos, primeiramente, nossos sentimentos e obras. Munido das informações precedentes e cônscios de que a bioenergia é fonte de inexaurível possibilidades em cada ser, bem como o oásis da alegria de viver e o arquipélago do entusiasmo pela vida, suscitados por ela, podemos antever o que esse plasma divino pode proporcionar a quantos o atraírem, providos do conhecimento, causa mediante o intransferível exercício dos valores morais correspondentes. Destarte, não basta tão somente querer, acreditar que é perfeitamente factível a arquitetura, a edificação e o aprimoramento do enredo pretendido, posto que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, revolta, traições e até mesmo a morte. Tal foi o objetivo do introito preambular, a definição do que é a bioenergia e das imensuráveis possibilidades de concretização das metas inadiáveis. À vista disso, no périplo subsequente, conscientizar-nos-emos de que é imprescindível a aquisição do saber fidedigno, isto é, aprimorarmos-nos, aliás, apropriarmos-nos do conhecimento intrínseco e pormenorizado das forças e das leis alusivas à atitude e ao expediente proativamente estatuído. Isso equivale a se conscientizar eminentemente, tomar posse do substrato do discernimento e da convicção de que tudo, exatamente tudo o que almejarmos para o bem, fatalmente nos sucederá, isto é, ser-nos-á insofismavelmente provável. Porém, acima de tudo, carecemos inapelavelmente de vivenciar em plenitude a experiência vigente e por vindoura, de forma lúcida, coerente e diuturnamente aprimorada, ou seja, tornarmos-nos na ação que nos tipifica o caráter a lídima mensagem do saber transcendente por nós apregoado. No entanto, para lograr êxito no cometimento em evidência, temos, no amor essência, o instrumento infalível, e no amor substância, a bioenergia, a matéria-prima indissociável. Tal será o bem-sucedido desfecho das etapas prósperas no enredo perterido e o aformoseamento atinente no cadinho do irrefreável burilamento, de modo que perante Deus, a força suprema do cosmos, não há
enigmas indecifráveis, tampouco irresolúveis. Cientes e conscientes de que somos deuses, também e tudo podemos naquele que nos fortalece, o que nos cabe sem postergações injustificáveis e nem pretextos incabíveis é cientificarmos-nos de que, se o nosso querer é lúcido e verdadeiro, se o nosso saber é nobre e previdente, e se a nossa ação for consciente e útil ao contexto, segundo Leon Denis, podemos vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Isto é, para o referido autor, a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. O ser pode criar o que quiser por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema. É a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores. Por fim, o apóstolo do Espiritismo, na mesma obra e capítulo anteriormente citados, magistralmente poetiza. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livre. A mim mesmo me fiz inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Em síntese, o querer sincero, o saber profundo e o viver irrepreensível. Tais serão as metas inadiáveis da ornamentação enaltecedora de nosso proceder e, consequentemente, o nosso essencial e intransmissível empreendimento. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, ao César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês, às emissoras e empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos, ou seja, a tudo e todos que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam nessa interminável jornada. Então, após a leitura prévia de Adriana Rochas, no final do capítulo, ou do item, o que é a bioenergia, no capítulo 7º do livro Despertar da Consciência e Sal da Terra, Luz do Mundo, agora ela vai versar sobre o para que serve, salvo se ela ainda quiser fazer algumas colocações baseado no texto que foi lido. Então, seja muito bem-vinda, alma irmã, eterna amiga, para mais um bate-papo acerca desses ensinamentos que nos iluminam com o conhecimento, para que nós possamos nos libertar por intermédio da vivência desse conhecimento. Boa noite, dependendo do horário, bom dia, boa tarde, que os nossos espectadores vão nos assistir, né, Sebastião Camargo? Começo primeiramente agradecendo essa oportunidade de estarmos mais uma vez, né, nessa honrosa presença aqui para você, para mim, me honra, né, de tê-lo como amigo, como irmão, com certeza de tantas vivências. E é nessa oportunidade de crescimento, né, intelectivo,
emocional, sentimental, moral, que é o que a gente está aí nessa jornada de muitos e muitos anos tentando alcançar, atingir. Não somos perfeitos, estamos na busca da perfeição, eu acho bom esclarecer isso. O que falamos não é a verdade, você tem que ler e encontrar a sua verdade, porque cada ser está num processo evolutivo. E é claro que tem uns irmãos que estão mais à nossa frente. Então, quando a gente faz a leitura do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, a gente vê ali um conteúdo vasto, né, que Sebastião Camargo traz para nós, para nos assegurar o roteiro que nos comprometemos antes de encarnarmos. Então, eu sou muito agradecida pela oportunidade. A gratidão é sempre nossa, principalmente na finalização da obra. Você, com a nossa amiga Rosa, né? Rosana Zanelato. E deu o toque final com a vossa expertise, com sensibilidade e com as vossas vibrações amorosas, por que não a essência de vossas consciências que agregaram valores no próprio texto. Porque o texto tem a presença espiritual de todos os seres que participaram. Como Emmanuel na obra fala que as palavras têm alma, então cada palavra com a sua alma, cada frase, cada parágrafo, assim como cada página, cada item, cada capítulo, cada um tem uma alma, assim como cada caractere. E cada um desses elementos, do mais pequenino ao mais amplo, tem a soma de tudo que nós intencionamos transferir aos leitores com o mais profundo amor e dedicação. Verdade, a gente tem esse sentimento, essa sensação, quando você reúne tantos autores, né, que são milhares, são mais de 1000 autores que você consegue reunir na obra, e trazendo para nós com tanta lucidez essa mensagem que é o autoconhecimento, que é o despertar, sim, que é a gente procurar entender-se para ter uma jornada real, porque muito tempo vivemos na ilusão, né, Sebastião Camargo? Nós vivemos muita matéria, perseguimos as coisas materiais, elas não são ruins, elas estão aqui para nos servir, nos servem como instrumento e processo evolutivo, mas muitos seres se dedicam ao ter e não ao ser. Né? E o despertar da consciência está buscando a essência, o ser. E hoje nos cabe falar para que serve falar da bioenergia. E nós começamos falando do finalzinho, né, o último parágrafo, que faz uma citação de Miramês, né, colocando ali a alegria como a fonte inesgotável e primordial para a garantia de uma saúde. Né? Então, esse ente, a alegria, ele traz para nós a força que a gente precisa, como depois o parágrafo vem discorrendo sobre o que é a bioenergia, explicando, né, da vida, amor, substância. Se a substância é algo bem palpável, né, substancioso, como o próprio nome já diz, né, dá aquela força para tudo que existe. Então, a bioenergia, ela vem para isso, né, trazer a essência do que somos enquanto célula, enquanto átomo, né, começa tudo ali. Esse princípio que é movimentado pela força do amor. E Sebastião Camargo vem trazendo para nós a questão do pensamento, né? Porque é ali que a mente trabalha para poder fazer as coisas existirem.
A gente não tem ideia da força do pensamento. Então, para começar a explicar o para que serve a bioenergia, no capítulo 7, segundo item, ele começa trazendo para nós Leon Denis. Ele termina com Leon Denis, expressando ali a magnitude da vontade, né? A vontade é importante nesse processo das nossas criações e da nossa própria existência, do que atraímos para nós, do que realmente somos. E ele começa falando de Leon Denis como fonte inspirativa e norteadora, né, sobre tudo que ele estudou ali. Então, sintetiza assim Leon Denis. O primeiro problema que ocorre ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes, do ser pensante. Isto é, para todos nós, um assunto capital, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Quando a gente pensa em Deus, como esse ser que pensa muito mais do que nós, né, está à nossa frente, então a gente sabe que somos criaturas de um ser que pensou cada detalhe, né? Então ele pensou em tudo. Então o psiquismo divino dá o comando a todas as energias que estão postas aí, disponíveis no fluido cósmico universal, para juntar e formar o que a gente vê palpavelmente, inclusive para nos criar, né? Então, quando a gente pensa na criação e você começar a raciocinar sobre esse pensamento, por isso que ele fala ali, né, na origem de vida e do universo, exatamente porque é ali que a mente divina você identifica e como ela vai atuando para que tudo ocorra harmonicamente, né? E se existem as coisas que se fundem e cria outras coisas, ou que não bate uma na outra, né? Eu acho incrível a gente olhar para o céu e você não vê toda hora um planeta trombando no outro, ou as estrelas se batendo. O que organiza, né? Então, são coisas que a gente começa a pensar. Existe toda uma forma operante ali de uma mente superior. E da mesma forma fomos criados. Aí que está a nossa semelhança. Podemos colocar assim, né, Sebastião Camargo? A Com nossa certeza. semelhança é nesse item, né? Exato. Que a gente, quando pensa, criamos também. Não da mesma forma como o Pai Celestial, porque nós fazemos bagunça, né? A gente desorganiza as coisas um pouco e atrasamos, mas não deixamos de criar, estamos criando a todo momento. Então, falar da bioenergia, para que serve? Primeiramente, nós vamos entender o pensamento, né? Então, como capacidade criativa, né? A inteligência como uma lei diretiva para norteá-lo e a razão como parlamento estatutário para melhor direcionar, né? Essas são explicações que Sebastião coloca logo após essa citação de Leon Denis. E ainda ele infere que tudo se encadeia no arquipélago infindáveis dos multiversos, tendo origem no psiquismo divino, do qual promana a vida em perene dinamismo e profusão, a sua mais alta proeminência expressiva, isto é, dos primeiros abismos conceituais da mônada primitiva ao seu clímax ou fulgor
e vigorosidade estrutural. Enfim, tudo vibra, solidariza-se e se confraterniza, entoando a melodia indizível do amor equânime, sob a regência da batuta magnificente da harmonia e do compasso contagiante do amor incondicional. Então, a gente vai entendendo como é a força do amor divino, né? Tudo funciona perfeitamente. O nosso Pai Celestial é o perfeito da história, né? Nenhum de nós somos. Nós estamos na caminhada. Então, por isso que para nós nada é tão perfeito, né? A gente tem quedas na existência, a gente tem problemas ainda, né? No mundo de provas e expiação, que está passando para outra fase. Mas enquanto espíritos que passamos por provações e expiamos passado, é porque a gente não trabalha nessa vibração harmônica. Então, quando eu olho para as minhas provas, das minhas expiações, eu começo a entender-me que não tenho ainda em mim o equilíbrio necessário para gerar a vida harmônica. Então, é isso que nós estamos estudando aqui. Para que serve, né, a bioenergia? A bioenergia, como ela é vida, ela responde sempre à harmonia, para que tudo ocorra de maneira perfeita. Ele começa tratando aqui dessa vibração. Tudo vibra. E vibra mesmo. Né? Tem até som, né, Sebastião Camargo? Quando a gente estuda que a música cura, é porque toca harmonicamente nas células e vão vibrar harmonicamente. Quando você leva através daquela música, você acaba gerando uma saúde em torno de si, né? Uma ambiência para que as células caminhem para um caminho saudável, né? Exatamente. Joana de Ângeles, né, ainda coloca para nós sobre a saga do psiquismo. Está tudo lá no livro do Sebastião Camargo. Quando vai sair o nosso livro, Sebastião? Já que não temos parte. O editor, Alexandre Marques, prometeu que é para esse final de ano. Parece que ele vai ter... Ele tem um feirão que está acontecendo agora, me parece que essa semana. Então, no próximo feirão, e esse que ele está fazendo é lá na região de São Bernardo do Campo, Santo André, por ali, e o outro vai ser em São Paulo. Então, o de São Paulo já vai ter o livro novo. Então, antes do fim do ano, se Deus permitir, e com certeza permitirá, nosso filho já vai estar em mãos. Graças a Deus. Então, só anunciando aí, né? Tudo que eu estou falando está no livro, que está aí já para ser lançado até o final do ano. Então, aqui nesse item sobre o psiquismo, Sebastião coloca para nós uma mensagem de Joana de Ângeles, né, que ela coloca assim: a conquista da humanidade concebida pelo psiquismo após os bilhões de anos de modificações e estruturações, transformações e adaptações, faculta neste período da inteligência e da razão a fantástica conquista do pensamento. Essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Jeans declarou: o universo parece mais um pensamento do que uma máquina, coroando-se com a declaração do nobre Arthur Stanley Eddington, que disse assim, informando que a matéria-prima do universo é o espírito, e aqui é o E minúsculo, né,
como bioenergia e energia em essência. Isso vocês vão encontrar lá no livro de Joana de Ângeles, né, O Ser Humano em Crise Existencial, o Ser Humano Pleno, em Busca da Verdade, né, capítulo 6. Então, nesse item, nós vamos entender que essa comparação do universo com o psiquismo divino é algo que vem instigando a humanidade há muito tempo, né? E houve um processo de evolução, né? Para chegar no nível de pensar, a gente evoluiu, né? Como ela coloca aqui, foram milhões de anos para a humanidade conquistar, né? Essa forma de pensar, raciocinar, de entendimento, né? Fazer sinapse. Não é assim, o ser transforma-se e já vem com o pensamento. Ele leva um tempo para conquistar, né, esse ato de pensar. Então, rebuscando a nossa origem, valendo-nos da intuição inspirativa e ascendendo as ambiências etéricas do éter cósmico, percebemos que o pensamento deriva da razão, que provém da inteligência, a qual, por sua vez, origina-se dos instintos primevos da consciência. No início é instinto, né? No momento animal a gente é instinto. Depois é que vai vindo a razão, a inteligência em si, né? Tem inteligência instintiva, mas não tem a outra inteligência ainda para compreensão, né? Então é paulatino o processo no espírito. Isso é importante a gente entender, até mesmo para compreendermos nesse processo, né? Então, lá no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, tem um tópico que tratou sobre isso, né? Asseveramos que os instintos se originaram das forças vitais que procedem do espírito, E minúsculo, a matéria-prima dos cosmos e a força cáusica da mente. Ou seja, do psiquismo divino emergiu o espírito, o princípio inteligente do universo, o qual se transubstanciou em matéria elementar que deu origem à energia universal. Esta se metamorfoseou em matéria mental, da qual deriva a bioenergia, força motriz dos infracorpúsculos, dos quais fulgura a vida subatômica em suas imensuráveis expressões. Então, aqui está a ordem, como que tudo caminha, né, Sebastião Camargo? Aqui a gente consegue entender da onde veio, né? O psiquismo divino, ele cria o princípio inteligente, né? E aí depois transforma em matéria elementar e dá origem à energia universal. E aí, através da transformação em matéria mental, é que vai originar a bioenergia, que é a força motriz da menor partícula, né? Quando fala em infracorpúsculo, é algo que a gente não consegue ver a olho nu. Não tem como, né? E aí ela está no mundo subatômico, né? Então ela é muito impalpável e material, e você tem que fazer uma abstração grande mesmo para você entender esse processo. Depois desse parágrafo, a gente vai entender, então, junto com o Pietro Ubaldi, que a Sebastião traz para nós, a força vital da bioenergia, ela então é absorvida pelos órgãos sensórios, então, nos quais ocorre continuamente a elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior.
Pelo ouvido, o som torna-se música. Pelos olhos, a luz torna-se beleza. Pelos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. Então, aqui ele está falando lá das mônadas primeva, né? A superestrutura dos astros, a matéria-prima do cosmos, jornadez sem detença, sintetizando as vibrações essenciais que se transubstanciam em consciência em cada experiência percorrida. Então, a energia que é originária do psiquismo divino transmuta-se vezes sem conta, né? Muitas vezes, por meio desse complexo mecanismo da vida e de suas formas e forças elementares, nas essências e nas substâncias das mais altas personificações nervosas, das sensações, nos substratos proeminentes das emoções, nas essências incríveis dos oásis dos sentimentos, no néctar luminescente dos pensamentos, nos píncaros enigmáticos da inteligência e nas pérolas ingênitas nos insondáveis oceanos da consciência. Então, nós vamos entender como que ela compõe tudo que existe, como que é esse processo, né? E aqui, nós vamos ver aqui, através de Pietro Baldi, que a florescência da vida realizada por meio das radiações solares, acende a florescência da consciência. É uma comparação muito bonita, né? Então, para a vida existir através dos raios solares, também auxilia-nos na florescência da nossa consciência. E ainda Pietro coloca, também na vida nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. Da mesma forma, né, Lavoisier colocou em 1743, não foi esse ano na vida dele, né, 1743, 1794. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aí faz todo sentido qual é a essência que vai se transformar. Né? Porque quando você vê um fruto apodrecer, você fala, está perdendo tudo. Né? O que está acontecendo ali? Como que vai ter mais vida? O que está se transformando? É a bioenergia que vai caminhar. Né? Então a gente fica pensando, às vezes, hoje está muito comum cremar, né, Sebastião Camargo? Até você podia comentar sobre isso agora. Quando a gente crema o corpo físico, que abandonamos, já desencarnamos, vamos para o crematório, cremou. Como que vai se transformar? O que que se transforma? O que que sobra? Então vamos lá. Eu já falei muitas vezes, mas nunca contei a história real. Então, quando nós interrogamos Ramatiz acerca da temática, assim como Miramês, Joana de Ângeles, Leon Denis e outros, de repente, Ramatiz chega para nos buscar. Então, você quer saber o que acontece na cremação? Então, veja com seus próprios olhos. E a semelhança do que fez Calderário com André Luiz, como se turbinasse o centro frontal, nós mergulhamos no corpo biológico e entramos junto no crematório. O pavor, Adriana, o pedido de socorro, a dor é semelhante a uma criança que está sendo estraçalhada no aborto. E aquilo vai gravando naqueles pequeninos que vão formar os futuros órgãos, tanto no universo biológico e também setores do corpo perispiritual, porque todo aquele terror, aquele pavor está gravando em cenas vivas que vão repetir-se incansavelmente nas células perispirituais.
porque elas que estão gerenciando aquela situação. E aqueles pequeninos estão responsabilizando essas células do perispírito por deixar fazer aquilo com eles. Então ali eles são obrigados a dissociarem-se em suas consciências e a retornar às origens do reino mineral. Então ninguém que está ali já configurado para prosseguir no reino animal não terá direito. Nem os do reino vegetal também não terão. Todos serão obrigados a retornarem às origens do reino mineral. E toda essa trajetória de recapitulação, e até certo ponto a gente pode falar da cura desses pavores, desses seres, será a responsabilidade do desencarnado, do ser que permitiu que aquilo foi feito. Então ele vai ter que viajar com esses seres nessa recapitulação, não só pedindo perdão, mas passando por todos os pavores junto com eles, até trazê-los de volta ao reino humano. E ainda no reino humano virão com as fobias, com todas aquelas situações a serem resolvidas ainda por aqui. Então, quem tem consciência do que acontece de fato, salvo uma doença contagiosa que pode colocar a população local em risco, ou até um sentido mais amplo, aí sim é válido, eles sabem disso, que vão sacrificarem-se para o benefício de muitos. O bem, né? Aí eles não terão, eles terão todo o amparo para não ter nenhum dos tormentos. Porque eles vão ganhar um upgrade, como se fosse um salto quântico quando assim acontece. Mas na situação que às vezes por modismos, por culturas, as criaturas Isso que eu assim ia agem. perguntar, porque tem culturas, né? Cultura indiana, por exemplo, que é muito comum colocar no rio e queimar. Exato. Eu tenho certeza que aquela cultura não tem ciência disso que nós estamos falando. Se tivesse, não faria, mudaria o propósito. Então é muito sério quando se fala de cremação. Não por acaso, Francisco Cândido Xavier, ao aproximar-se do seu desenlace, ele só pediu uma coisa: não toquem no meu corpo. Quer dizer, coloque-o à semelhança do que eu deixei. Deixa a natureza fazer o trabalho e com certeza ele estaria acompanhando, ou ele acompanhou todo o desfecho. Como nós vemos na mãe de João Nunes Maia, na obra Sabedoria, e também claramente na obra Maria de Nazaré, pelo próprio Miramês. Ele mostrando o desencarne de uma pessoa e depois a condução de cada consciência daquele corpo para as florestas, para as entranhas da terra, para o reino animal, e cada um amorosamente sendo conduzido. E não sendo dilacerados na sua estrutura consciencial e obrigados a fazer um percurso que normalmente leva bilhões de anos. Nossa. Complexo. E nesse caso, a bioenergia não se perdeu. E o mais Só delicado, perdeu até ela, nesses estágios que nós chamamos de fluidos e energia vital, porque são estágios da bioenergia, são dissociados. Vão permanecer só os elementos dos princípios vitais, que estão no mundo subatômico. Até os átomos são perturbados. Mas mesmo permanecendo os elementos subatômicos, eles gravam o que aconteceu, porque eles estavam participando dos átomos, das moléculas, das células e tecidos.
Então, cada elemento nesse universo consciencial grava a semelhança de quando você pega um alfinete pequenino e tenta furar a sua pele numa parte mais sensível que você julgar. Você pode ver que todo o corpo dói. Todo o corpo registra. Agora imagina você no perispírito, onde não tem dor localizada. Dói tudo. Todas as partículas registram de igual modo o que está acontecendo no físico. Muito forte. Então, para a gente responder, né, essa questão que nada na natureza se perde, tudo se transforma, e com essa explicação de Sebastião Camargo, a responsabilidade fica bem maior quando você desperta a consciência nesse sentido de que cada partícula, né, que compõe o seu corpo físico, o seu perispírito, que está dando vida hoje, você tem responsabilidade sobre ela. Né? Então, a nossa forma de pensar e de condução da vida é que vai dar um direcionamento a essa micro partícula que é a bioenergia, infracorpúsculo, né, como foi colocado, é composto pela bioenergia, e ela é diretamente atingida pela nossa forma de pensar e de viver. Então, para a gente entender qual é a serventia da bioenergia, é a vida. A vida no seu sentido mais pleno. Né? Seguindo aqui com o Miramês, Sebastião coloca que os recursos inerentes à bioenergia e o seu poder restaurador são imensuráveis. Assim como quando eu faço um caminho inverso, que eu ofendo e acabo com tudo e até atraso a evolução dessas micropartículas, o poder restaurador é forte. Né? A sua quantidade, seria a consciência, a sua qualidade, a inteligência, determina o seu poder de realização. E nós vamos ver, então, junto com o Miramês, né, nessa citação que ele faz aqui, que ela é capaz de curar a si mesma com os recursos mentais e as energias geradas pelos sentimentos puros. Aí estraga tudo, né? Porque, Sebastião, não é fácil, né? Você desenvolver essa cura com seus recursos mentais, né? Suas próprias energias pelos sentimentos puros. Aqui nessa obra você vai entender que a busca é a libertação do ser. Então, é não deixar-nos dependentes. Né? O que a obra faz? Ela faz com a gente o despertar da consciência, tendo a capacidade de entender como, né, usar a bioenergia, entendendo todo o processo, primeiro conhecendo o que é, depois entendendo para que serve, né, como que ela é utilizada, depois você aprender como utilizá-la. Então, nessa obra, você aprende a ser independente. De medicina mesmo, né, Sebastião? Com certeza. Os médicos vão ficar desempregados. Eles vão ter um bom emprego, eles vão ensinar as pessoas a fazerem isso, libertá-las. Se até esses instantes nós vemos, com raríssimas exceções, mais aprisionamentos do que libertação, aí vão ter a libertação dos assistidos, vão ensinar cada ser a ser o seu próprio médico. Isso é maravilhoso. Ainda nessa citação, aqui no finalzinho, fala que as ideias curativas são diversificadas entre si, porém fundamentadas em um só princípio, o muito conhecido energismo puro denominado prana, o princípio da vida, segundo a teosofia,
a bioenergia conforme a doutrina dos espíritos. Se queres saúde, procura afinizar-te com ele nas suas linhas de luz, traçadas pela lei dos afins. Estás de posse de um grande tesouro, a razão, e dela parte o discernimento que te levará a alcançar a paz. Aqui mostra certinho esse caminho que todos nós tanto desejamos e procuramos. Quem de nós não está em busca de uma paz? Mas é uma paz que você tem internamente, que independente do barulho de fora, você consegue permanecer em paz. Então, é nesse caminhar que a bioenergia vai sendo conduzida para te restaurar a própria saúde. Com certeza, as pessoas que já despertaram isso, elas não têm ansiedade, não têm euforia, não têm nervosismo. E aí a gente começa a ver o quanto que a gente tem ainda isso, com os barulhos de fora e de dentro, e aí falta muito para a gente harmonizar-se ainda. Então, na leitura e na compreensão da bioenergia, foi despertando em mim o entendimento real dessa busca interna nossa de nos melhorarmos. E aí, quando você fala de uma alegria, essa alegria tem que ser verdadeira, que contagia as suas células, de modo que te deixa harmonizado para a vida, com estrutura psíquica para o enfrentamento do dia a dia da forma mais pacificada. Então, Miramês está tratando de uma paz aqui, não do planeta em paz, sem guerra ainda. Tanto é que não estamos ainda nessa fase, né, Sebastião Camargo? Com certeza. Então, por ser a causa e o efeito em seu multiverso, o espírito, agora é um espírito com E maiúsculo, sabe conscientemente o que fazer. Tem a noção exata de onde, quando e como realizar o que lhe compete, investindo do poder de curar-se pela movimentação dos recursos mentais de que dispõe, e mediante a qualificação da bioenergia por ele gerada, à luz dos sentimentos puros, só lhe resta agir segundo as leis. Então, Sebastião Camargo nos chama a atenção aqui que nós sabemos já o percurso que devemos fazer, realizar. Porém, muitas das vezes não tem aquela vontade real, o querer necessário e a força para a gente poder qualificar, a nossa bioenergia para poder gerar, assim, o uso dos sentimentos puros, que ela vai ser conduzida quando eu tiver realmente sentimentos puros. Joana de Ângeles, que é o destaque que ele coloca aqui, coloca quando o espírito, E minúsculo, inicia o processo reencarnatório, o seu perispírito imprime nos genes e cromossomos os sentimentos, as sensações, as emoções que lhe tipificam o estágio, de modo que o cérebro, na sua condição de controlador do organismo, pode bem desempenhar as graves e complexas tarefas para as quais foi construído nos últimos 500 milhões de anos. O cérebro tem 500 milhões de anos aqui no planeta Terra, que ela está falando aqui. Você quer complementar aí para nós? Pode seguir. Então tá. Aqui então, Sebastião completa aqui no texto, mostrando para nós que nós podemos nos questionar
se nós permitirmos que esse hardware divino execute a promoção prévia para a qual foi treinado, ou tentamos operá-lo com um software, a inteligência, elaborado pela Mãe Natureza nos últimos 200 mil anos, o qual a maioria de nós ainda não sabe manusear, mesmo tendo um sofisticadíssimo sistema operacional, a razão, para melhor compreendê-lo, à nossa disposição há mais de 40 mil anos. Então, aqui está bem determinado o time. 500 milhões de anos o cérebro, né? Aí nós não temos, nós desenvolvemos, né, em 200 mil anos, há 200 mil anos, a inteligência e depois a razão, 40 mil anos. Então não faz tanto tempo assim que nós temos tudo isso à nossa disposição para o processo evolutivo que nós temos que desempenhar. Falando assim, enquanto espírito imortal. Ainda assim, provavelmente nos cometeríamos erros, né? A gente cometeria erros incontestes por nos faltar a expertise condizente com a complexidade de tal maquinária. Então, a gente ainda não acerta porque realmente a gente desconhece tudo isso, né? Pouca compreensão ainda temos para poder entender o funcionamento, né? Primeiro entender o que é, como essa obra está construída. Depois o funcionamento, que é para que serve. E depois como a gente utiliza isso que está aí tudo à disposição. Eu não sei qual parágrafo que está isso, mas a gente já faz tudo isso, porém não conscientemente. O Sebastião coloca aqui, por mais que a gente queira fugir, eu não sabia, né, Sebastião? Não tem isso. Você fez o processo da escolha, desenvolveu, e aí sim você está comprometido, né, com tudo que te compõe, como foi explanado aí sobre a questão da cremação. André Luiz conscientiza-nos de que para construir, o que a gente precisa na construção? Amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. E isso é real. Em tudo que você vai fazer, você tem que ter isso bem forte em você, senão você não realiza. Observe quando você se propõe a desempenhar algo. Pode ser a sua tarefa diária. Como fica difícil quando você faz algo que você não gosta, porque não tem amor. E a realização não vai ser prazerosa. Às vezes até constrói alguma coisa. Tenta fazer um bolo com ódio no coração. Não cresce. Não tem como. Quem não gosta de cozinhar, a comida é ruim. Vocês já perceberam isso? Então, é porque tem que ter amor ali, né? Na hora de você lidar com os elementos que compõem o alimento do dia a dia, tem que ter muito amor para você tirar o verdadeiro sabor dele, para você ter aquela harmonia na sua panela ali que você está cozinhando, né? Então, você vai observando que nós temos que nos conscientizar que para construir, a primeira parte que ele coloca aqui é amor. Depois vem o restante. E a bioenergia, ela flui, primeira parte, amor, no psiquismo divino. Então, com Emmanuel, nós vamos nos cientificar de que a educação pautada no cultivo da inteligência e no aperfeiçoamento do campo íntimo vai exaltar o conhecimento e a bondade, o saber
E a virtude só será possível mediante a adesão consciente do quê? Da vontade, em se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, meus irmãos, exige de nós essa busca de aperfeiçoarmos continuamente. E isso já vem em nós. Quando a gente refreia, para, não quer, ou se apraz no erro, né, é pelo nosso ainda processo evolutivo ainda muito atrasado, né? A gente está na caminhada, mas a força de transformação ela está em nós, né? Então não adianta a gente falar, nossa, esse não é meu irmão porque ele é maldoso demais, né? Como se eu fosse boa. Todos somos filhos de Deus, todos somos perfectíveis, estamos na busca desse aperfeiçoamento. Qualquer ser vai chegar à luz. Isso já está na nossa essência. Tá para nós isso. Às vezes a gente fala, não existe destino, né, Sebastião Camargo? Mas eu acho que nesse sentido da luz, não tem como a gente escapar, né? A gente pode até adiar milênios, mas um dia você volta para o caminho e vai ter esse reflexo da beleza que ele coloca, né? E sublimação aqui. Como objetivo, né, de maior clareza no entendimento desse processo e de mais lucidez na operacionalidade do hardware divino, não é do nosso, do hardware divino, ao elaborar e exteriorizar a bioenergia, vamos analisar as considerações de alguns autores. Joana de Ângeles, essa luz de Deus, na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas. Já em André Luiz, todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Antes estabeleceu o que o André Luiz? Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Noutra obra, né, esclarece que nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. O pensamento, segundo Emmanuel, vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. E mais adiante ele prossegue. O cérebro exterioriza princípios de inteligência ou energia mental. E Joana de Ângeles identifica a força substancial. Em André Luiz, nós vamos ver o quê? A elaboração e arquitetura da ideia. E no Emmanuel, a sua expressão por intermédio da computação cerebral. Então, os três autores vem batendo na tecla como que funciona esse sentido do psiquismo divino, da máquina divina. Vamos colocar como hardware, como o Sebastião colocou aqui. Né? Então, mostrando para nós como que é o pensamento, né, de Deus. Né? É isso que eles estão tentando traduzir aqui para nós. E como que essa força cria.
Da mesma forma, nós temos o mesmo potencial, né? O nosso cérebro é um esboço desse psiquismo divino, né? Desse hardware divino. E aí, no fim, ele até coloca: o ser humano arquiteta, aprimora e enriquece o seu modo de pensar, cujos efeitos corresponderão ao teor vibracional dos pensamentos elaborados. Então, nós temos essa capacidade, essa potencialidade. Tudo que nós realizamos, primeiro você faz uma ideação, né? E aí depois é que você vai chamando os elementos necessários para que aquilo se torne palpável, que aconteça. Seguindo, nós temos a questão dos desacertos e desconfortos que experimentamos. Provém provavelmente, né, das nossas escolhas erradas, né, e de ações inconsequentes nas etapas anteriores, né, da nossa própria existência de hoje, ou coisas que a gente vê que acontece errado daqui a pouco pela minha escolha errada a hora atrás. Né? Joana de Anjos nos enfatiza que as doenças resultam do uso inadequado das energias da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. Como a gente não para pensar sobre a vida, poucos de nós paramos, a maioria de nós vive, vamos pensar assim, sobrevive, né, Sebastião? Porque viver intensamente, poucos de nós vivemos realmente, né? A gente coloca muita coisa na nossa frente como verdades que não são verdades, né? Ilusões de um cotidiano que a gente pensa que está vivendo, e você não para pensar a vida. Mas aqueles que param para pensar a vida têm menos problemas com a saúde. Por quê? Porque ele vai utilizar todas as energias disponíveis de forma consciente. Então, são pessoas que vão saber como respirar, como beber a água, como se alimentar, né? Se faz exercício físico, como que ela faz o exercício físico de forma consciente, pensando naquele exercício, naquele momento. Né? Eu tenho um amigo que não precisa nem mais fazer exercício físico, mentalmente já faz tudo, né? Já organiza seu físico para viver bem. Então, isso é super importante para que nós possamos realmente entender o universo que temos à disposição de nós para garantir em nós uma vida melhor. Né? Então, para que serve a bioenergia? Ela gera vida. E ela tem, né, como finalidade desse plasma de milho, seu modus operandi e a postura adequada ante os desafios, a que a munificência cósmica nos conclama, né, de estar nos auxiliando, transformando, ampliando o seu pensamento. O venerando espírito prossegue: na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Aí faz todo sentido, né? A escolha que nós fazemos diariamente. Nem sempre a gente está escolhendo o amor. Né? Toda vez que eu me irrito, que eu fico brava com alguma coisa,
eu já magoo quem? As minhas células aqui, né? E já vou gerando uma gastrite nervosa, uma situação de pressão alta, né? As pessoas que explodem têm pressão alta. Então, observa, né? O nosso pensar, a nossa atitude, como que a gente vibra, né? A gente começou lá atrás falando da vibração, da harmonia, para que essa bioenergia ela possa fluir de forma saudável, ela precisa dessa ambiência e ela responde a esse ato de pensar. Então, a importância aqui da gente estar buscando alimentos bons para os pensamentos. Meditação, visualização, são todas estratégias para que nós possamos pensar melhor. Como Leon Denis colocou no início, né, o problema do pensar é o próprio pensamento. Então, por aí a gente vai vendo, né, como que isso processa em nós. E deixa bem claro aqui, Joana de Ângeles, né? Ninguém é culpado por nada que nos acontece. Somos nós mesmos responsáveis por tudo. Ao mesmo tempo que isso é libertador, para alguns fica triste. Porque era fácil ter alguém para apontar os meus problemas, né? Então, não tem. Somos nós mesmos. Não tem como a gente passar para outros, né, essa responsabilidade. E como vencer tudo isso? Como a gente trabalhar isso, né? Leon Denis, citado aqui por Sebastião Camargo, coloca assim: o uso persistente, tenaz, da vontade, permitir-nos-ia modificar a nossa natureza fisiopsíquica, moral e espiritual. Vencer todos os obstáculos que nos obstaculizam a marcha ascendente ou nos impedem a avançar sem detença. Dominar a matéria em suas inumeráveis expressões. Curar-nos da doença que nos atrela ao sofrimento empedernido, desvencilhando-nos dos morbos deletérios que nos tipificam o caráter doentio e, por fim, vencer a morte das possibilidades do renascimento do novo ser. Você deixa as suas células mais vivas quando você se harmoniza. Mas isso tem que ser vontade real, né, Sebastião Camargo? Tem que ter foco, tem que querer mesmo e ter esse discernimento para que você possa transformar hábitos arraigados. E os nossos hábitos arraigados, os piores, é nas formas pensamentos, das estruturas mentais que nós construímos aí há alguns séculos. Que estamos aqui para nos transformar. Mas nós temos muitas verdades dentro de nós que não são verdades, que foram aí criadas por milhares de encarnações e que a gente vem trazendo isso muito forte dentro de nós. É igual as barreiras que a gente tem que derrubar de pessoas que a gente acreditou muito. Por exemplo, se a tua mãe falou alguma coisa para você e aquilo está gravado lá no seu campo emocional, no seu campo psíquico, para você é uma verdade. Foi sua mãe. Mas aí você entender que ela é um espírito em processo de evolução e que ela também pode estar trazendo verdades que não são tão verdades, né? Isso demora um pouco para o espírito processar e se libertar. Então, às vezes a gente traz dentro de nós, dentro do nosso psiquismo, estruturas mentais que nós temos necessidade de rever e largar ou transformar, né? Que é melhor, né, Sebastião? Largar não, né? Largar deixa abandonado lá.
A gente alimenta muito tempo formas mentais, né, que realmente não favorece ao crescimento ou à transformação do ser. Bom, Emmanuel, né, citado ainda aqui por Sebastião Camargo, falando sobre energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. Então, a nossa energia mental, ela vai estar vinculada à vontade. Então, segundo o autor, é na vida íntima que palpita a condução de todo recurso psíquico. Ou seja, no pensamento, compreende-se a primeira estação de abordagem magnética. Por fim, ele conclui: observa, pois, os próprios impulsos. Aqui está dando uma receita para nós. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Então, quando eu começo o processo de análise, né, observando os próprios impulsos, você vai começar a entender todo esse processo. É rápido, né, Sebastião? Ele não é assim lento como ele está descrito aqui. Então a gente vai ver que isso acontece a todo instante. Todo minuto você tem desejo, sentimentos, você está pensando, está realizando, e automaticamente atrai. E quando você começa a refletir, né, você vai ver a qual afinidade você atingiu. Nosso grupo de estudo, a gente faz uma perguntinha, né? O que você atrai, por que atrai? A gente não pede resposta, pessoal que vai lá estudar com a gente. Mas é só para começar a dar esse start aqui, né? De observar. Porque se eu analisar como está andando a minha vida, como as coisas estão acontecendo comigo, situações que se repetem muitas vezes, aí eu tenho que começar a observar os meus impulsos, porque a partir dele começam os meus desejos, vai para o sentimento, pensamento, realização e atração. Então, vamos sair dessa roda que a gente entra para poder fazer uma evolução mais up, né? Mais para cima e não ficar repetindo ciclos. Eu não sei se já está bom por aqui, Sebastião, porque senão vai ficar muito longo o nosso. Eu creio que está bom e nós vamos fazer uma provocação e um convite. Eu vou me convidar para estar com vocês no domingo, para a gente rever aquela mensagem de Ramatiz que vocês colocaram, e na sequência vem a de Leon Denis, ver por outra angulação. Quando você falou a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, então vamos imaginar que a Dona Rosa é a médium, a Adriana é a profeta, o Marcelo é o vidente. Então a mensagem dos três serão endereçadas à essência profunda do Sebastião Camargo, que está manifestando aqui. Então vai ser endereçada à essência mais profunda do ser manifestado. Quer eu tome consciência disso ou não. Aí nós vamos ver por essa angulação.
E Ótimo. vocês vão ficar com a mensagem de vocês como se fossem pulsos energéticos lá no âmago do meu ser. E por mais que eu ignore tudo isso, um dia, graças a vocês não desistirem de mim, isso vai eclodir. E aí Leon Denis dá a receitinha de como fazer. Perfeito. Que a sequência vocês não leram ainda, só começaram com essa parte. A gente revê essa parte, refaz só para eles reordenar as ideias, aí a gente segue com o restante até passar para o Leon Denis. Certo. Depois você me fala o horário mais ou menos que vamos começar, envia o link e a gente entra. Tá, eu te envio o link. Eu queria te convidar já a outros domingos, mas aí eu fiquei pensando assim, foi mais um momento, eu acho que tem que descansar agora, porque à noite tem mais, né? Nada, Mas vamos sim. quanto mais a gente trabalha, mais descansa. Mas que boa é essa. É às 9 da manhã, eu te mando o link. Então, às 9 da manhã do nosso horário, às 10 do horário de Isso, Brasília, para os nossos net espectadores. Então, exato. fique à vontade para fazer o seu fechamento para esse momento. E aí, daqui a uns dias, a gente volta para o como usar. Isso. O para que serve, né? Aqui eu só fiz a metade do trabalho, A gente porque ele continua. só colocou um aperitivo, né? Até Só um aperitivo. só colocar aqui, né, se a gente fosse detalhar, quando o Emmanuel fala, observa os próprios impulsos. Nós sabemos que quem dá esse impulso é a vontade que gerencia a própria mente, segundo Emmanuel. Isso está lá em Pensamento e Vida, no capítulo 2, quando ele fala da vontade. E a mente, que é gerenciada pela vontade, tem 4 departamentos: inteligência, imaginação, desejo e memória. E ele também narra, e agora na sequência dá para entendermos isso, desejando, porque nós vamos colocar o desejo, segundo a inteligência que temos, nós vamos ter o poder imaginativo mediante essa inteligência, e eu só posso consultar a memória se eu já fiz alguma coisa e sei onde estão esses arquivos. Então, baseado na minha inteligência, no meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias, eu vou acionar o meu desejo, que vai tornar-se uma entidade de acordo com a forma correspondente. E ele narra, noutra obra, nós colocamos um livro também, que a oração nasce das potências da alma. Segundo Leon Denis, todos os poderes da alma, ou todas as potências da alma, resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E se ele narra que querer é fazer convergir toda a nossa capacidade, todas as energias para o alvo que nós queremos atingir ou para as metas que almejamos conquistar ou para aquilo que queremos governar. Mas se não tiver o conhecimento das forças e das leis, do que eu estou canalizando, conduzindo e das leis que regem, eu vou ficar aprisionado, às vezes, na minha própria criação. E, acima de tudo, o amar, a ação. Porque o amor ilumina como lei e centuplica-lhes os recursos como substância para fazer acontecer. E Emmanuel fala que a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos, que vai tomando a forma correspondente de acordo com o meu propósito, de acordo com a minha inteligência, poder imaginativo, com as minhas memórias. E esse desejo, para Emmanuel, é uma alavanca que move os sentimentos. Agora imagina você movendo do seu emocional para o mental, alguma coisa. Quando chega no mental, o que antes era desejo, sentimentos, emoções, agora se transforma em pensamentos, na força de atração. Por isso que ele fala aqui, desejando, sentes. Sentindo, pensas.
Porque o desejo é que transforma no sentimento e é o sentimento que se transforma no pensamento, na linha ascensional. E depois, pensando, realizas, porque eu já estou como capacidade criativa, força de atração mediante a diretiva da inteligência, do poder imaginativo, da memória, do desejo. Aí eu vou realizar alguma coisa. Eu vou interagir com a matéria mental, transformá-la em energia mental e em bioenergia. Então, realizando atrás. É onde Leon Denis fala, você atrai esses seres e vai gravar neles inicialmente a sua inteligência. E se o pensamento é força de atração, eles se transformam na matéria que dá forma ao pensamento. Ele se transforma também em força de atração. E depois Leon Denis conclui, a atração se faz amor. Ou seja, já temos agora as duas coisas, lei, graças à nossa inteligência, e a matéria-prima, graças à bioenergia. E por isso que ele fala, atraindo, reflete. Então eu vou refletir. E refletindo, estendes a própria influência, porque agora nós estamos criando, só que não é a própria influência sozinha, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Se nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, e amorosamente Joana fala com todos os seres que não pensam como pensamos também, meu filho. Então não tem como desconectar-nos de tudo, porque eu estou me conectando, segundo Kardec, com todas as minhas vivências, desde o instante conceptual do átomo primordial, com todos os seres dentro de um mundo. Ele não disse que era com todos que pensam como eu penso, com todos, sem exceção, e com todos os seres de todos os mundos. E aí nós vamos trabalhar mais ou menos nessa angulação e podemos voltar também aqui com o Leon Denis, quando ele começou aqui. O primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. Já começamos a explicar como ele nasce. E antes, o do ser pensante. Como esse ser pensante nasceu? Então nós vamos remontar as origens da vida, fazer um breve percurso do espírito com E minúsculo, que transformou-se no espírito com E maiúsculo, e hoje ele pensa por intermédio da mente, auxiliando a sua alma que está na ação. Então, a gente pode fazer esse preâmbulo, um pouquinho de Leon Denis, com essa síntese que às vezes confunde mais a nossa cabecinha do que a gente imagina, depois com Ramatiz, também com Emmanuel, nessa configuração do pensamento, e depois terminando com Leon Denis, porque ele vai falar que o poder da vontade, quando a gente fala dessa energia, desse poder magnético, que é a bioenergia, vai necessitar não só do conhecimento, mas da perseverança, da paciência, da generosidade. Aí nós vamos direcionar ao ser incrédulo, refratário, e vai depender do tamanho do nosso amor e do nosso conhecimento para fazer acontecer. Então, a gente fez esse preâmbulo, isso é uma propaganda, né? Para instigar mesmo, para convidar todo mundo. Agora você fala do seu canal, como o pessoal se inscreve, é melhor se inscrever antes, para receber o link, né? Na hora que começarmos. Eu vou... É que o meu canal é da professora Adriana Rocha, vou ver o título dele, né? Tá, eu coloquei o tempo de despertar o ser. É o título. Sim. Então, procurar o tempo de despertar o ser, Adriana Rochas, no último caso, eu coloquei outro dia, deu certo, o MEFA, Movimento Francisco de Assis, normalmente a gente acha, porque ele está a serviço a serviço do MEFA. Então, dá certo também. Ou a gente pode pedir, depois, a Aline, você manda para nós. Eu mando o link. Eu entro, ou você manda, eles vão publicar, acrescentar na descrição do vídeo o link. Aí a pessoa que está nos assistindo agora já vai ter na descrição do vídeo. E aí é só você clicar lá, se inscrever, e aí já fica o convite para participar
quase todos os domingos, porque tem domingos que a Adriana é requisitada em outras pairagens e às vezes não dá, mas praticamente quase todos os domingos. Eu já fiz a proposição para o Marcelo tocar, mas ele não aceitou. Nós vamos encorajar o Marcelo a partir de domingo agora, ele vai ficar mais confiante, aí ele vai tocar quando você não tiver, ou a gente se propõe, quando você não tiver e tivermos à disposição, nós tocamos, eu e ele também. Sim. Para ele ficar Fica mais ancorado, né? A gente só fica ali dando a retaguarda e deixar ele Eu fiz deslanchar. essa proposição para ele, mas ele mesmo assim não quis. É só falar, então a gente entra. Só explica lá como criar, né, O o link, link e né? tal, e a gente se coloca à disposição também. Maravilha. Então, sua mensagem final. Bom, vou terminar aqui com uma fala que me chamou a atenção, que não há quem pense sem interagir, nem quem interaja sem permutar vibrações ou energias afins, pois quem pensa cria e se associa às próprias criações, tornando-se reféns delas, quando perturbadoras, ou, por outro lado, mediante as luzes das ideações nobremente arquitetadas, ilumina-se, libertando-se das injunções grosseiras às quais se via agrilhoado. Mais ou menos a mensagem que Sebastião terminou, né? Mas essa é a frase de Sebastião Camargo, está no livro, que logo mais você vai ter na sua casa aí também, assim que ele for editado, né? Assim que diz. Com certeza. Então, mais uma Gratidão, vez, Sebastião. a gratidão é nossa, alma irmã, eterna amiga, abraço de amor e luz à sua mãe, seu filho, esposo, irmã, todos os seres de Dourado que perguntar por nós. Gratidão eterna. Namastê. Namastê. E aproveitamos para convidar vocês para o domingo. Como foi dito, esse programa foi gravado, porque no mesmo dia estivemos, né, nesse mesmo dia, estamos, na realidade, em Marinópolis. Uma palestra presencial abrindo o mês espírita Allan Kardec, no Centro Espírita que tem o seu nome, Centro Espírita Allan Kardec. E é uma alegria imensa aguardá-los no domingo para iniciarmos o estudo que pode dar 1, 2, 3, 4, não importa quantos, a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. O que Joana entendia, o que era o espírito há um tempo atrás. E depois, como foi as suas descobertas na evolução de suas obras e qual a visão de Joana de Ângeles na atualidade, ou pelo menos na série psicológica de 16 obras para esse entendimento. Então, aguardamos vocês a partir das 17h30 do domingo próximo. E na próxima quinta-feira teremos a honra de receber a doutora Mayra Souza, de Aracaju, Sergipe, que também vai falar do livro, mas ela fez um enigma. Não sabemos de onde ela vai tirar os conteúdos, mas o conteúdo também é do livro Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. À Luz do Mundo. Mas o tema dela é: vamos jogar um jogo? Que jogo será esse? Será o jogo da vida? Do conhecimento? Qual jogo será? Então, semana que vem, na próxima quinta-feira, aguardamos vocês neste mesmo horário. Gratidão ao César Ayala, emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários e fraternos, mais uma vez a vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir. Deus os abençoe e nos abençoe imensamente,
e nos faça sempre instrumentos de sua paz. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.